nossa jornada de fé, através do Evangelho de Jesus, começou. Nós cremos que o ungido de Deus se fez pão da vida, habitou entre nós e nos convidou a sentar à mesa com Ele e desfrutarmos da sua palavra, presença e poder. Juntos, nós vamos refletir sobre o memorial da Santa Ceia do Senhor e o significado profético dos seus elementos para as nossas vidas hoje. E, na terceira semana de Quaresma, vamos trilhar uma jornada sobre a carne e o sangue de Jesus, reconhecendo o seu pleno sacrifício de amor por nós. Para acompanhar a mensagem, os versos usados, nós temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Abra o seu coração. Coloque a sua atenção no que o Espírito vai falar por meio dessa mensagem hoje. Seja bem-vindo e vamos celebrar o poder da entrega de Jesus e agradecer a sua jornada sacrificial por cada um de nós durante esses 40 dias, nos preparando para a Páscoa do nosso Senhor. Você é muito amado. Eu queria dizer isso para você 1 milhão de vezes. Você é muito amado. Você é muito, muito, muito amado. Pode ser que nessa noite você tenha chegado aqui com muitas dúvidas a respeito disso. A semana foi difícil, podem ter acontecido coisas complicadas, pode ser que você esteja sofrendo, nós estamos sofrendo, os dias estão difíceis, mas existe uma verdade que norteia, que dá direção e segurança para a gente. É a verdade do amor de Jesus. É uma verdade pura, simples, real. Deus te ama. E Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele fez questão de enviar o único filho dele para morrer numa cruz. E essa morte significou derramamento do sangue precioso dele, para que hoje você tivesse essa segurança. Você é muito amado. Você é muito amada. E um pouquinho antes de morrer, poucos dias antes de morrer, Jesus reuniu os 12, os discípulos mais chegados, e Ele preparou uma mesa para esses discípulos. Ele lavou os pés deles. E Ele ensinou algo muito importante para eles, que ficou registrado na palavra de Deus, e hoje chegou até aqui, até nós. Ele disse: esse pão simboliza o meu corpo. E vocês vão lembrar de mim tomando um pão e repartindo entre vocês juntos, até que eu volte. Façam isso em memória de mim. Por que Jesus pediu para a gente fazer algo assim em memória dele? Por quê? Porque é fácil para a gente esquecer algumas coisas. Por causa da luta, da dificuldade, das situações de vida, é muito fácil esquecer que Deus nos ama. E a gente acaba duvidando disso com uma frequência tão grande. Por isso Jesus falou: façam isso em memória de mim. Porque o pão é feito de trigo, basicamente. É o ingrediente principal. O trigo, para chegar a ser colocado em formato de pão, ele precisa ser moído. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi literalmente moído.
naqueles últimos dias. Por quê? Porque Ele te ama. Ele quis fazer isso. Ele quis sofrer uma morte que era minha, uma morte que era sua, uma separação eterna de Deus. Ele quis destruir isso. Então Ele moeu o seu próprio corpo para destruir a separação que havia entre nós e o Pai. O pão, ele é um símbolo universal de alimento. Todas as culturas têm pão. E especialmente na época de Jesus, era muito verdadeiro que todas as pessoas comessem pão. Hoje já nem tanto, mas naquele tempo era universal mesmo. É alimento, é sustento, é força, é o que a gente precisa para viver. Jesus. Então Ele escolheu um símbolo para dizer para mim e para você: eu estarei com você sendo o seu sustento e a sua força, sempre. Outro símbolo que Jesus escolheu foi o suco de uva. Ele tomou um cálice nas suas mãos e Ele disse: esse é o meu sangue, que foi vertido em favor de vocês. Tomem em memória de mim, isso está escrito na Bíblia. De novo, Jesus usou um símbolo para falar de uma verdade muito poderosa. Antigamente, muito antigamente, Deus, Ele se relacionava com os homens através de um sacrifício também. Era um sacrifício de animais. Os homens, lá no tempo de Abraão, depois dos patriarcas, Davi, Deus pediu aos homens: olha, sacrifiquem cordeiros, sacrifiquem animais, para lembrar que o sangue, que é vida, nos conecta. Jesus, Ele se tornou um sacrifício, Ele mesmo, depois. E agora nós vivemos numa época onde não fazemos mais sacrifício de animais. Aliás, nós não fazemos sacrifício de espécie alguma, porque Jesus fez o sacrifício completo, absoluto, por mim e por você. E esse sacrifício completo e absoluto nos conecta com Deus em forma de aliança. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o suco de uva foi escolhido por Jesus para simbolizar essa verdade. O sangue dele, derramado numa cruz, verdadeiramente, um fato histórico, nos conecta com Deus para sempre. E essa aliança nos sustenta. Seja o que for, venha o que vier. Por que o suco de uva? Porque a uva, para se tornar vinho, nos tempos de Jesus, ela precisava ser pisoteada. Toda a colheita era colocada numa espécie de tanque, que tinha um nome próprio, chamado lagar. Neste tanque, as uvas precisavam ser pisoteadas, para que todo o suco fosse espremido. Pois Jesus foi pisoteado também, pelos romanos, pelas pessoas de sua época, para se tornar um sacrifício, de novo, vivo, para deixar muito claro o amor dele por mim e por você. A morte de Jesus na cruz é um fato histórico. Ela aconteceu de verdade. A Bíblia nos fala dela, mas também há outras comprovações. Por que tudo isso? Porque Jesus te ama. E nós estamos, durante essa quaresma, estudando o significado da mesa, estudando o significado do corpo, do sangue de Cristo. Por quê? Porque esse entendimento é essencial para o nosso sustento diante de todas as coisas que nos acontecem na vida. A mesa fala de pertencimento. Sentar na mesa significa que eu sou da família.
ou eu sou convidado, eu fui chamado. E essa é a sua situação, você pertence, é amado, é amada. O pão é o seu sustento, o suco significa a aliança que você tem com Deus, que nenhuma circunstância pode desmanchar ou invalidar. Ponto final. Desde que Jesus disse isso lá atrás, um pouquinho antes de morrer, as igrejas vêm repetindo esse momento que nós chamamos de ceia do Senhor, tão sagrado, para trazer à memória o que Jesus fez. Por quê? Porque é importante lembrar mesmo. Porque, de novo, diante das coisas que acontecem na nossa vida, a gente esquece. E os problemas se tornam maiores do que a presença de Jesus. As dificuldades se tornam maiores do que a presença de Jesus. A traição se torna maior do que a presença de Jesus? Não. Em nome de Jesus, não. Nada é maior do que a presença de Jesus. Nada é maior do que o amor dele por nós. Nada é maior do que a autoridade do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nada. E diante da mesa do Senhor, nós nos lembramos dessa verdade. Essa verdade tem que estar diante dos nossos olhos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus. Por isso nós também estamos estudando juntos sobre a ceia do Senhor através desse livro. Esse livro fala dos significados todos que a ceia do Senhor traz. Tem sido muito precioso lê-lo nessa época. E essa semana nós todos juntos vamos assistir o filme A Paixão de Cristo, mais uma vez, o filme do Mel Gibson. Porque nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus, nós precisamos compreender o quanto custou para Jesus estarmos aqui hoje com toda essa segurança. Nós vamos abrir o nosso coração para olhar de novo todo o horror que Jesus viveu por amor a você, a mim. Ninguém nos amou assim. Eu preciso apelar o seu coração. Há muitas declarações de amor que você talvez tenha recebido, mas nenhuma foi igual a que Jesus fez por você. E a ceia do Senhor, ela não é só esse ato de recordação que eu falei para você que a gente faz, né? Que a gente traz à memória o que nos dá esperança. Mas nós também acreditamos que quando nós obedecemos, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, por causa da obediência, por causa do respeito ao que ela simboliza, algo acontece em nós. Algo acontece em nós. Todo o simbolismo da ceia do Senhor acaba se transformando em algo real para a gente, para a nossa história. Eu queria, de nada conta, que o seu coração se abrisse para entender o poder e a autoridade do sangue de Jesus sobre a sua vida. De novo, quando a vida fica muito difícil, a gente olha para os problemas e a gente esquece mesmo da presença de Jesus. Não pode ser assim. Hoje, nós vamos fazer um propósito mesmo. Quando os problemas ficarem gigantes, quando a tragédia nos alcançar, quando a dor for insuportável, a nossa lembrança da presença de Jesus, por causa da mesa, da ceia, por causa da cruz vazia, símbolo da ressurreição e da vida, vai nos levar para um outro posicionamento diante da vida e diante do que está acontecendo. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, que nós lembramos na ceia do Senhor, Ele nos trouxe salvação eterna. Salvação eterna. Para quem? Para quem acreditar. Em João 6,37,
até 39, a gente lê o seguinte: todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo ser humano foi feito para transcendência. Todo ser humano. Todo ser humano tem em si, em cada fibra do seu corpo, a transcendência, a necessidade de se conectar a algo maior do que ele. Deus colocou esse anseio no nosso coração. Nós somos criados para Deus, para adorar. E quando o ser humano não está conectado na sua transcendência, na eternidade, ele murcha, se entristece, perde rumo. Mas quando o ser humano olha para Jesus, se conecta com Deus através de Cristo, toda a sua plenitude, toda a sua plenitude, toda a sua plenitude vem. E o ser humano se torna completo, porque só há uma maneira de nos completarmos, em Deus. E isso se chama salvação. Quando nós somos resgatados da morte espiritual, ou seja, da desconexão com aquele que nos criou, que é Deus, o autor de tudo que você vê. A desconexão é uma morte que produz várias outras mortes na nossa vida. Já a conexão com Deus é a vida que produz toda a vida que nós precisamos para ser completos. Porque você é uma pessoa eterna. Eu vou repetir para você. Você é uma pessoa eterna. E aqui, nesse momento histórico, nessa época que você está vivendo hoje, você decide como você vai viver a eternidade. Ou você aceita a salvação, o presente de Deus, a conexão através de Cristo, ou você olha para Jesus, como o versículo bíblico nos pediu, e se torna pleno, completo, e tem a certeza de desfrutar da eternidade junto com Deus, conectado com Ele. Ou o caminho é inverso, e as mortes todas começam a se desdobrar na sua vida, porque a desconexão ela é muito, 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 muito danosa para todo ser humano. Quando Jesus morreu na cruz, quando Ele derramou o sangue dele, quando Ele deixou o corpo dele ser moído, Ele fez isso para você se tornar conectado com o Pai. Ou seja, Ele deu para você a salvação, a conexão. E aquela segurança linda assim, de saber de onde eu vim, ter certeza para onde eu vou. A morte não é mais algo aterrorizante. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Eu posso ter medo do jeito que eu vou morrer, né? A gente não quer sentir dor e tudo isso, mas a gente sabe para onde vai. Não há medo. Não há medo. Aquele que está salvo, que se conectou com Jesus, ele não tem uma vida cheia de medo. Não tem. Sente medo ocasionalmente, claro, somos pessoas.
Mas a gente sabe lidar com o medo de forma que ele vai embora. E nós ficamos com a segurança de quem somos. A nossa identidade está definida. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo do quê? Da desconexão eterna com Deus. Salvo do pecado que resulta disso. Salvo da miséria que resulta disso. Salvo da dor que resulta disso. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o pedido de Jesus é esse: aceita. Fala, eu quero Jesus, eu quero essa salvação, eu quero a conexão. E sabe o que mais que essa conexão traz? O sacrifício de Jesus nos traz o perdão pleno, perdão pleno, perdão pleno dos nossos pecados. Quando Jesus tomou o cálice, Ele deu graças. Ele ofereceu aos discípulos e todos beberam. E Ele disse: esse é o meu sangue da aliança, a aliança que é derramado em favor de muitos. O pecado, ele é uma decisão, uma escolha que nos afasta de Deus. Em que sentido? Quando eu decido que eu não vou fazer o que Deus pediu, eu estou me afastando dele. É isso. Vamos trazer para o simples, né, no nosso dia a dia. Se você tem... Lembra do seu pai, vai. Lembra do seu pai e da sua mãe. Lá na sua infância, na sua juventude, tá? Aí os seus pais fizeram um pedido lá para você: por favor, não faça isso. Mas por alguma razão você decidiu que ia fazer sim. E fez. Isso é um tipo de desconexão. Faz sentido para você? É como se você desse uma desplugada, vai, do que os seus pais estão guiando, do que os seus pais estão pedindo para você. Amplia isso um pouco e coloca em termos de Deus e você. A palavra de Deus, ela está cheia de instruções que são boas. Não tem nada aqui que faz mal para nós. Nada. Tudo que está aqui faz bem para a gente. Por quê? Porque Deus sabe o que diz. Quando Deus pede algumas coisas, é porque Ele sabe o que é bom para a gente, mas sabe mesmo. Mas aí a gente olha para o que Deus falou e fala assim: não quero fazer isso. Eu quero fazer do meu jeito. Hoje a sociedade está trabalhando mais ou menos nessa direção. Tudo que Deus disse, não, a gente não quer. A gente quer reinventar. Eu vou reinventar tudo. Eu vou reinventar o jeito que se fala. Então, se Deus falou para ser verdadeiro, eu vou usar um pouquinho de mentira, porque é bom para os negócios, é bom para a rede social, é bom eu colocar uma foto que não corresponde à verdade da minha vida no Instagram. Por quê? Porque dá mais likes. Isso para falar o mínimo, né, gente? A desconexão com Deus se chama pecado. Decidir fazer o que Ele pediu para você não fazer, isso é pecado. E o pecado afasta, vai afastando a gente do coração de Deus. Igual afasta a gente do coração das pessoas, quando a gente faz o que as pessoas realmente esperam que a gente não faça. O sacrifício de Jesus, ele quebra completamente esse abismo. Ele acaba com toda e qualquer separação entre nós e Deus através do perdão. O perdão que Jesus oferece através da cruz é completo e absoluto. Não tem nada que Jesus não possa perdoar. Não existe nada que Jesus não possa perdoar.
Eu não conheço a sua história, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que você viveu, mas eu posso garantir que qualquer coisa que você tenha feito pode ser perdoada por Jesus através do seu sangue. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O sacrifício que Jesus fez por você na cruz não tem limites. Por isso que ele fala de aliança. A aliança que ele faz com você, através do sangue que ele derramou na cruz, não tem limite. Muito menos está limitado pelo que você faz. O poder de Jesus não está limitado pelo seu pecado. Por isso, eu apelo, receba o perdão de Jesus. Receba. Não se sinta indigno. Jesus não te vê como indigno. Jesus não te vê como não merecedor. Ele vê a cruz, Ele vê o amor dele por você. Ele te ama. E de novo, o amor dele não é limitado pelo que você fez. O amor de Jesus supera o que você fez. O perdão de Jesus é maior do que o que você fez ou deixou de fazer. Recebe isso. Abre o seu coração para receber o perdão de Jesus nessa noite. Todas as vezes que nós aproximamos da mesa do Senhor, a gente faz orações de ajuste com Deus por isso. Porque a aliança com Jesus significa isso, eu estou conectado com Deus. E eu preciso pedir o perdão a Jesus. Eu preciso receber o perdão de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora, onde você está. Feche os seus olhos um instantinho. Só você e Deus, onde você está? Corrie ten Boom disse que o perdão é a chave que destranca a porta da amargura e as algemas do ódio. É um poder que quebra o concreto do passado e abre novas possibilidades para o futuro. Aí com seus olhos fechados, abra o seu coração para pedir perdão a Jesus por qualquer coisa que ainda você não tenha tido coragem de colocar para Jesus, por se sentir indigno, envergonhado. Qualquer sentimento desses, renda aos pés da cruz. Renda aos pés da cruz. Querido Senhor Jesus, nós reconhecemos o poder e a autoridade do sangue de Jesus sobre qualquer coisa. E por isso nós rendemos a Ti agora os sentimentos que nos impediam de receber o Teu perdão. Nós entregamos para o Senhor os sentimentos que nos impediam de nos aproximar de Ti e Te pedir perdão. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Nos perdoa. Pode confessar o que você precisa confessar a Jesus agora. Nós recebemos o seu perdão, Jesus. Mas eu vou te pedir mais agora. Como você recebeu esse perdão? Talvez você precise perdoar alguém. E aí onde você está, de olhos fechados, eu convido você a liberar essa pessoa agora em nome de Jesus. Essa pessoa que te feriu profundamente, que te magoou intensamente, Jesus. Da mesma maneira como nós recebemos esse perdão tão precioso,
Jesus, a gente precisa liberar essas pessoas. Em nome de Jesus, eu estou liberando e perdoando. Enumere as pessoas agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E mais uma coisa agora, eu quero pedir a você, que você se perdoe. Diga em seu coração: Jesus, eu também quero me perdoar agora. Eu quero receber, Senhor, o poder e a autoridade do sangue de Jesus, me lavando, me lavando, me lavando. Eu quero ser livre de toda culpa e de todo peso, porque o Senhor pagou o preço na cruz. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus que libera o nosso coração, libera a nossa vida para receber o seu amor, o seu amor, o seu alívio, o seu perdão, a sua restauração. Obrigado, obrigado, obrigado pela autoridade do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jesus. E mais ainda, o sacrifício de Jesus nos trouxe um grande privilégio, gente. O privilégio de participar dos milagres de Jesus. Milagres. Jesus fez muitos milagres para mostrar a autoridade dele aqui na terra para todas as pessoas. E hoje ele continua realizando milagres. E na verdade, eu e você somos um milagre agora. O fato da gente estar aqui é um milagre. Nós precisamos reconhecer que nem todos os milagres são os milagres que nós queremos, mas Jesus sempre tem feito os milagres que nós precisamos. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos diante do Senhor, nós estamos lembrando do pão do céu que é Jesus agora. E então eles lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. De novo, às vezes a gente quer dizer para Deus qual é o milagre que Ele tem que fazer. Tem muita coisa que a gente simplesmente não sabe. Precisamos ser humildes para reconhecer. Tem muita coisa que a gente simplesmente não sabe. É lícito e você precisa dizer para Deus tudo o que você gostaria. Ele ouve o seu coração, Ele realmente ouve tudo o que você quer. Ele ouve os seus pedidos, Ele respeita, Ele ouve com carinho cada um dos seus pedidos. Mas, porque Ele sabe de tanta coisa que você não sabe, Ele decide, às vezes de uma maneira que você não entende. Mas é preciso acreditar que Ele decide melhor do que você decidiria. Isso se chama fé. Acreditar no que a gente não está vendo. E deixar Deus ser Deus. Deus é Deus e eu não. Essa é uma frase, uma premissa básica que a gente precisa entender de uma maneira bem profunda. Deus é Deus, eu não. De novo, precisamos ter humildade para entender. Nós não sabemos de todas as coisas.
De novo, há milagres que nós queremos. Deus tem toda a alegria e prazer e amor em nos ouvir. Mas a resposta dele sempre é a melhor. Mesmo que nós não consigamos entender. Nós precisamos ter a humildade de entregar o nosso querer a Deus e deixar Deus ser Deus. E nós vamos continuar vendo milagres. Nós vamos continuar vendo coisas extraordinárias. Nós vamos continuar vendo coisas impressionantes. Mas eu preciso falar para você. Jesus nunca prometeu para a gente uma vida fácil. Nenhuma vez ele falou na Bíblia que seria um passeio no parque. Não, ele falou: toma sua cruz e me segue. Ele falou mais: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós confundimos as coisas, nós queremos mesmo até a gente fica bravo com Deus, porque Ele não faz o que a gente realmente acredita que Ele deveria fazer. Por que eu acho que Deus deve fazer alguma coisa ou não? Como que eu consigo me colocar nesse lugar de saber mais? De novo, é preciso humildade para entender que Deus é Deus e eu não. Isso não impede que eu fale para Deus o que eu quero. Ele quer ouvir, mas eu devo permitir a Ele a resposta. A gente vive numa sociedade que não sabe mais sofrer, não sabe mais enfrentar lutas. As nossas crianças não têm mais resiliência, elas não sabem enfrentar frustração, de certa forma porque a gente não ensinou para as crianças resiliência. A gente protege tanto os nossos filhos que eles não conseguem mais ser bons resolvedores de problemas. A gente resolve tudo para eles. E acaba que nós estamos vivendo numa sociedade onde ninguém aguenta um não mais. Quando a gente fala nos milagres de Jesus, a gente está falando em outro tipo de coisa. Posso confessar para você uma coisa? Uma vez eu estava diante de Jesus sobre milagres e uma pergunta surgiu no meu coração: Leila, qual que é o maior milagre? É alguém levantar da cadeira de rodas ou alguém ser feliz em uma cadeira de rodas? Eu passei a acreditar em outro tipo de milagre a partir daquele momento. Eu passei a acreditar em um Deus que faz o milagre de nos sustentar, seja o que for, venha o que vier. Eu passei a acreditar num Deus que consegue nos levar adiante, seguros, em qualquer situação. Eu passei a acreditar em um Deus que tem poder e capacidade para segurar o meu coração em qualquer situação. Isso sim é milagre. E eu tenho visto agora crescer essa época diante de nós. Deus está nos dando a oportunidade de saber de verdade o que é milagre. Nesse tempo tão difícil, tanto sofrimento, receba o milagre de estar bem em qualquer circunstância, como prometeu a palavra, porque Deus age em nosso favor em toda e qualquer circunstância. Assim Ele prometeu em Romanos, não foi? Esse milagre nos fortalece.
E você é capaz de enfrentar qualquer coisa no poder da autoridade do sangue de Jesus. Não há limites para quem se coloca debaixo do poder e da autoridade do sangue de Jesus. Eu creio nesse milagre. Você tem a força do sangue de Jesus. Você não está desamparado. Você não está abandonado. Você tem o pão do corpo de Cristo, que é sustento. Quando você precisa, sempre que você precisa, esse milagre está disponível para nós por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Isso não pode ser pequeno. Isso não pode ser qualquer coisa. É sagrado. É sagrado. É importante. É real. O sacrifício de Jesus nos trouxe cura para a nossa alma em função dessas coisas todas. Cura. Pois se eu tenho essa confiança, pois se eu tenho essa absoluta certeza de quem eu sou, de que eu sou amado, de que eu tenho recursos que me foram dados no céu para atravessar todas as coisas, esse milagre é meu, por causa do poder, da autoridade do sangue de Jesus sobre a minha vida. Isso me cura. A palavra de Deus diz, escute, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Presta atenção, Jesus não estava falando de fome e sede físicos. Jesus estava falando dessa insatisfação crônica que todo ser humano tem quando está desconectado do eterno. Nada está bom. A pessoa pode ter muito dinheiro, a pessoa pode ter tudo e permanece insatisfeita. Mas em Jesus, quando nós chegamos na mesa, tomamos o nosso lugar, entendemos o que ela significa, a cura acontece no nosso coração. Nós nos tornamos filhos, a orfandade vai embora, e ser filho é cura. Eu não tenho mais fome, porque eu estou satisfeito, emocionalmente, espiritualmente. Eu estou satisfeito, eu sei quem eu sou. Já que eu sei quem eu sou em Cristo, a validação humana, ela não se torna mais tão importante. Se eu sou elogiado, obrigado, Jesus. Se eu não sou elogiado, obrigado, Jesus. Se eu tenho uma promoção, obrigado, Jesus. Se eu não tenho uma promoção, obrigado, Jesus. Se eu consigo, obrigado, Jesus. Se eu não consigo, obrigado, Jesus. Isso é cura. Uma pessoa plena, completa, satisfeita, nada lhe falta. É claro que eu não estou falando, por exemplo, é bem provável que muitos de nós aqui estejamos com contas atrasadas, né? Não deu, acabou o dinheiro e ainda tem um monte de mês. A gente está passando por lutas, mas isso não derrete o nosso coração, isso não acaba com a nossa paz. Nós seguimos firmes com Jesus, até encontrar as alternativas que Ele vai dar, porque Ele vai dar para solucionar as nossas dificuldades. Isso é cura, segurança
plenitude, integridade, paz. Porque temos o pão. Porque temos a água viva. Porque temos o poder e a autoridade do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então, finalmente, o sacrifício de Jesus nos traz renovo. Renovo para as nossas forças, renovo. Todas essas coisas, lembradas à mesa, lembradas quando nós estamos diante da ceia do Senhor, elas refazem o nosso coração. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Os seus antepassados, eles comeram maná do deserto, mas eles morreram. Agora, vocês têm o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Ou seja, Jesus está falando desse novo tempo, da nova aliança. Ele veio de forma definitiva. Não é preciso nenhum outro sacrifício, dele é suficiente para tudo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há muito poder, há muita autoridade no sangue de Jesus. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.